Capítulo 2. Primeira lua. 9 mãos lançaram suas pedras sobre a mesa. Todas tinham o mesmo objetivo. Em breve, alguém seria escolhido. Enquanto as pedras faziam sua dança sobre a mesa mostrando e escondendo brilhos das mais variadas cores, um olhar escuro parou de acompanhar seus movimentos, atravessou as altas portas vermelhas, percorreu o longo caminho coberto por tijolos negros, ultrapassou o portal de entrada de onde o vento faz a curva e se perdeu nos variados tons de verde da floresta. Uma leve brisa passou pelo salão. Uma pedra mostrou sua face vermelho sangue e, logo em seguida, outra revelou um lado verde esmeralda. O olhar que se perdeu na imensidão verde retornou imediatamente para o salão e fixou-se no lado oposto da mesa, encontrando um par de olhos amarelos com as pupilas verticais de um réptil. Algo inédito acabara de acontecer no salão da morada. A pedra que nunca havia mostrado a sua face foi sorteada e ela não estava só. O que posso dizer sobre esse acontecimento? O silêncio reverberou pelas paredes cônicas. Era possível sentir todas as respirações suspensas. Até mesmo Rimora, que comandava as reuniões, demorou para confirmar o resultado do lançamento das pedras. Quem diria que o ser mais comunicativo ficaria sem palavras? É verdade que foi por um brevíssimo instante, mas para os padrões de Rimora isso era surpreendente, afinal, Rimora foi presenteada com o nome que carrega o encontro das águas do rio com o mar e suas palavras fluíram como as águas. Nesta reunião dos seres místicos e dos povos da floresta foi decidido que Terop, o sopro nascido da escuridão, e Drevi, o Bamocelro nascido da escuridão, seguirão em jornada até o oco do mundo para verificar se lá existem sinais de ameaça aos seres místicos e aos povos da floresta. Eu sei. A fala soou meio pomposa, mas a ocasião pedia que Rimora não fosse tão descontraída. Pelas águas do rio e do mar. Era possível perceber que foi preciso muito controle para que a frase fosse dita daquela forma. Em outra ocasião, Terop não teria perdido a oportunidade de provocá-la com um olhar significativo, mas, naquele momento, seus pensamentos estavam ocupados vagando em outra direção. Assim que Rimora proferiu o resultado, todos ao redor da mesa soltaram o ar que prendiam em seus peitos e disseram ao mesmo tempo: Decidido está. As palavras ecoaram pelas altas paredes vermelhas e o olhar penetrante das pupilas verticais sustentou o olhar profundamente escuro. Antes que o guardião do tempo cante novamente, estaremos de volta, disse Terop sem desviar o olhar, recostado confortavelmente nas almofadas de sua poltrona de madeira dourada. O sorriso que nunca deixava seus olhos acompanhou cada palavra dita. Ventos fortes o envolveram, ele desapareceu da poltrona e apareceu do lado oposto da mesa estendendo a mão em direção a Drevi. Não? Toque. As palavras foram ditas uma a uma enquanto ele afastava seu corpo de Terop. Os olhos amarelos se iluminaram intensamente. Quem diria que o rosto de Terop se iluminaria ainda mais? Ele tinha finalmente ouvido algum som ser pronunciado pelo que nunca falou antes, ou melhor, Drevi falou antes, mas foi apenas uma vez e ele não pôde ouvi-lo. Nem mesmo Rimora, que esteve presente na primeira reunião, chegou a tempo de ouvir. Apesar de ser apenas 2 palavras, a sonoridade atendeu plenamente às expectativas de Terop. Combinavam perfeitamente com a postura rígida do outro. Mas enquanto Terop ficou encantado,
Quem estava no salão congelou seus movimentos ao ouvir as palavras e ver a postura rígida de Drev ser quebrada quando ele passou os dedos pelos finos fios de cabelo que caíram sobre seu ombro e cobriram parte do seu rosto ao se agitarem com os ventos. Drev sustentou os olhares atônitos e disse sem emoção: 7 luas. Não foi só uma fala. Foram 2 em apenas uma manhã. Quem sabe com o tempo. A linha de pensamento de Terop foi interrompida bruscamente e o sorriso sumiu do seu rosto. Os ventos o levaram para o lado de Drev que atravessava a porta do salão. Como assim 7 luas? Perguntou Terop. Ele precisava confirmar. Não podia ser verdade. Nenhuma palavra foi dita em resposta ao seu questionamento. O sopro que habitava a morada permaneceu parado na entrada do salão. Drev desceu a rampa circular e caminhou com passos rápidos, pela via, em direção ao portal de entrada e ao rio. 7 luas. Por que levaríamos tanto tempo para chegar lá? Vamos dar um desconto para Terop, afinal sopros estão acostumados a serem levados pelos ventos de um lado para o outro e com um simples toque podem levar outros consigo. Mais uma vez, os fios que cresciam longos na cabeça do Bamocelro se desalinharam e cobriram seu rosto quando Terop apareceu ao seu lado no portal de entrada. O Bamocelro nascido da escuridão pretende transformar-se em uma cobra e nadar pelas águas do rio até chegar ao oco do mundo? Perguntou Terop suavizando a voz. Novamente, silêncio foi a resposta que ele recebeu. Drev penteou os fios desalinhados, atravessou o portal e desapareceu nas águas do rio. Vou te contar um segredo. Onde ninguém podia ver, o homem se tornou cobra e deslizou em direção ao oco do mundo. Pena que Terop não soube que sua suposição estava certa. Terop encarou o ponto onde o Bamocelro desapareceu nas profundezas do rio por um longo tempo. Não era possível ver nada, ele apenas sentiu a energia que emanava do outro e soube que ele se afastava em velocidade constante. Os ventos o envolveram e Terop se elevou no ar. Das alturas, ele acompanhou as curvas do leito do rio, na mesma velocidade que seu companheiro de jornada. Dali ele observou as aves coloridas que cortavam o azul do céu. Observou as flores que salpicavam as árvores adornando a floresta. Admirou os animais que caminhavam sorrateiros entre as árvores. Os animais que pulavam de galho em galho. Peixes que saltavam e voltavam para as águas do rio. Nem mesmo os pequenos detalhes escapavam do olhar atento de Terop. 7 luas são suficientes para observar todos os detalhes do mundo. Pensou Terop. Enquanto Terop vai explorando os mínimos detalhes da floresta para se distrair e ver se o tempo passa mais rápido, vou te contar outra coisa. Antes de Terop, Elamara, que significa raio de sol, habitou a morada e ao seu lado estava seu parceiro místico florescido. Antes dela quem vivia na morada era a Sopro que recebeu o nome de Zalu, que significa dia sem nuvens. Ao seu lado estava sua parceira mística fluente, que é filha da Rimora. Sim. Rimora já teve milhares de filhas durante seus séculos de vida. Algumas vivem com ela onde as águas do rio encontram as águas do mar, mas outras vivem com suas parceiras místicas onde o vento faz a curva. É verdade. Você ainda não sabe o que é um parceiro ou uma parceira mística. Peço desculpas pelo meu esquecimento, mas são tantos fatos para contar. Pois bem.
Sabe quando encontramos alguém que nos completa perfeitamente e queremos que esse alguém fique para sempre ao nosso lado? É isso, mas, não sei porquê, acredito que você já tinha desconfiado. Voltemos aos nossos companheiros de jornada. Quando o sol atingiu o ponto mais alto do céu, os raios que tocaram a pele de Terop durante tanto tempo ficaram cada vez mais quentes e gotas de suor escorreram pela primeira vez de sua testa. Ele colheu as gotas com os dedos e as observou. O que era aquilo? Ele não sabia que seu corpo era capaz de reagir daquela forma ao toque constante do sol. Seus lábios curvaram para cima diante da nova descoberta. Gente, ele sempre teve as mordomias e facilidades que o mundo podia oferecer. É natural que não tenha vivido e experimentado tudo o que há no mundo. Eu sei. Mesmo se tratando do ser místico que conhece os segredos do mundo, você acredita mesmo que ele sabe de tudo. Exemplo disso é aquele que desliza nas profundezas das águas do rio. Posso te afirmar com quase toda a certeza que talvez ninguém no mundo saiba os segredos que ele esconde. O vento se intensificou em torno de Terop, trazendo de volta a sensação de frescor para sua pele. Outra vez, seus olhos vagaram pelo verde da floresta, chegando até onde ele se encontrava com o azul do céu. Em algumas horas todo aquele azul daria lugar à escuridão. Preto e verde se encontrariam e a primeira lua cheia assumiria seu lugar no céu. Ele parou no ar enquanto olhava a linha do horizonte. Sentindo a presença do Bamocelro afastar-se, cada vez mais, ele continuou sua jornada. Nas profundezas do rio, Drevi também parou por um breve instante, alguns peixes passaram ao seu lado e foram devorados com apenas um movimento. Eu não disse. Por que aqueles peixes foram devorados? Seriam alimentos ou eles viram algo que não deviam? Não soube responder. Pois é, ninguém consegue saber de tudo. Horas depois, o sabiá laranjeira cantou pela segunda vez e Terop manteve o olhar fixo nas águas do rio. Nada aconteceu. Ele parou no ar e gritou. Drevi, Bamocelro nascido da escuridão, vamos parar por hoje e passar a noite aqui. Longo e rebuscado esse chamado. Eu não responderia. Pelo jeito não só eu. Nenhuma resposta veio das profundezas do rio, mas um homem saiu de lá com seus longos cabelos escorrendo água por onde andava. Ele ajeitou as mechas que insistiam em cair por sobre seus ombros, cobrindo seu rosto sem expressão, e procurou um local para se sentar. Tudo bem, ele atendeu ao chamado, mas não disse nada. Que isso fique bem claro. Das alturas, Terop observou o outro sentar com as pernas cruzadas, usando o tronco de uma árvore para apoiar as costas retas. Os ventos cessaram e ele tocou o solo sentando-se próximo ao Bamocelro. O silêncio permaneceu entre eles. Constrangedor. Talvez, mas não para Terop. Ele retirou um longo cachimbo curvo de sua cintura, estendeu a palma da mão e sobre ela apareceu uma pequena caixa decorada com pedras verdes brilhantes. Dela ele tirou algumas ervas e abasteceu seu cachimbo. Assim que foi aceso, o cheiro calmante das ervas encheu o local. Entre baforadas suaves, que fizeram a fumaça subir em espiral em direção às copas das árvores, Terop perguntou. O Bamocelro nascido da escuridão comeu algo hoje? Silêncio. Lentamente as sombras tomaram conta da floresta e a primeira lua cheia apontou no horizonte.
Os sons dos insetos e animais noturnos fizeram companhia aos dois e o cheiro de ervas ficou cada vez mais acentuado. Uma leve brisa levou o aroma calmante em direção ao Bamocelro e, momentos depois, suas pálpebras pesaram e ele mergulhou num sono profundo. No mesmo instante, o sorriso, que esteve o tempo todo pendurado nos lábios de Terop, desapareceu e sua expressão foi tomada pela fraqueza. Os ventos o transportaram para onde a luz da lua tocava o chão com maior intensidade. Ele levantou o manto que cobria seu lado esquerdo do corpo, revelando seu peito. Quando os raios da lua cheia o tocaram, os intrincados desenhos, que se estendiam até o seu ombro, se iluminaram em dourado. O sopro nascido da escuridão permaneceu naquela posição durante várias horas, absorvendo a energia da lua cheia. Nas noites de lua cheia, ele sempre esteve em sua morada cercado pelo conforto e longe de olhares conhecidos e desconhecidos. Aquela ocasião foi diferente, era a primeira vez que passava pela experiência de estar distante da morada em uma noite de lua cheia. Porque ele achou necessário esconder a sua situação do seu companheiro de jornada. Terop não sabia. Quase no fim da noite, os ventos o cercaram levando-o para as águas do rio. Elas o envolveram com um abraço forte e suave, tirando todas as impurezas que acumularam em seu corpo durante aquele primeiro dia de jornada. Após o banho, os ventos o trouxeram de volta para perto de Dreve. O cachimbo foi aceso mais uma vez. O cheiro das ervas envolveu os dois e ele observou seu companheiro de jornada que dormia profundamente. Uma leve brisa passou pelo local. O peito do Bamocelro subiu e desceu com sua respiração suave. 7 luas. Um suspiro fez com que a fumaça se agitasse, perturbando as espirais que subiam e atravessavam as folhas, desaparecendo na escuridão. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o próximo capítulo.